Ok, Luan, primeiras coisas aqui que eu tenho para falar com você. Os cadastros que a gente tem da edificação e tal, ele recebe um ID de inteiro de fato. Mas, pelos modelos, esse ID ele é marcado em edificação com uma chave primária. Então não tem muito problema isso daí. O que é que você vai fazer? Na response, a gente vai deixar ele como zero, tá? Vai deixar ele como zero, mas isso não vai ter efeito nenhum. Ele tem que ser um inteiro, para não ter problema algum. Não sei se eu colocaria ele como int, simplesmente ele vai dar certo. Mas eu deixando como zero, eu já tenho aqui algumas coisas criadas. Cadê o banco de dados? Está aqui. Eu estou aqui em edificações. Eu tenho teste 01, teste 02 aqui criados. E eu vou criar um teste 03 aqui em cima. Então eu tenho um teste 03. E muito embora ele esteja aqui como zero, quando eu executar, ok, details, o ID que ele retorna é 4. Então ele retorna o ID corretamente, independente dele ser zero. Se eu atualizo aqui, minhas tabelas, eu tenho o teste 03 no ID 4. Certo? Então isso serve para todos. A gente vai deixar zero quando estiver criando. Vai ter aquele campo, vai deixar zero. Eu acho que não dá para deixar esse campo em branco, talvez dê na API. Mas se eu botar ele assim, provavelmente ele vai me dar um erro. Vou botar aqui para teste 04, execute, e aqui ele vai dar um erro, ok. Mas não importa muito, ó. Se eu botar aqui 2 e executar ele assim, ele criou com ID 5, então não importa o número. Como não tem ID 0 no banco de dados, o banco de dados começa a contar com 1, os IDs, a gente mantém ele ali como 0 e ele vai retornar o elemento certo criado, e quando a gente precisar retornar, a gente retorna ele mesmo. Então, isso aqui é só uma maneira. Quando for botar o ID de um post, a gente deixa como 0. Nos outros, a gente vai precisar de ID, né? Para o get, para o delete, para essas coisas. Tá? Outra coisa que acontece aqui. Nesse ambiente que você criou, vou mudar, Luan Alves, Fast API Client. Aqui, ó, ele está com duas pastas aqui dentro. Quer dizer, você criou o seu cliente do ArcPath Client dentro da pasta do nome anterior. Então, ele criou uma pasta dentro de uma pasta, certo? Na verdade, esse repositório ele tinha que começar aqui. Esse aqui tinha que ser o nome do repositório, não esse. Esse tinha que ser a pasta principal. E isso tinha que ser criado aqui. A questão é a seguinte, como aqui estou com dois bichinhos desse aberto, o que eu tenho que ter criado era isso daqui, tá? Isso aqui é umas coisas que eu estou acrescentando para facilitar a parte do Blender, mas quando a gente vai criar, o que aconteceu? Onde foi que você chamou o comando para ter essa criação aqui? Vamos abrir aqui. Aqui, ó. É como se você tivesse chamado o comando aqui dentro. E ele criou uma coisa dentro da outra, tá? Ele criou um cliente aqui dentro desse objeto. Quando você devia chamar fora, para ele criar esse cliente aqui completamente vazio, né? Do zero, esse cliente está criado aqui. O comando tem que ser chamado aqui nessa pasta, ó. Nesse link aqui do terminal, numa pasta geral, aqui uma pasta que estão os repositórios do seu TFG, aqui que você tem que chamar o elemento de criação. Então essa é a primeira observação que eu tenho sobre a criação desses elementos.